obrigado, senador Paulo Paim, a quem cumprimento, especialmente pela atitude de responsabilidade e por essa militância missionária em defesa da cidadania brasileira que Vossa Excelência empreende. Eu me dirijo aqui aos senadores da República do nosso país, trazendo a minha contribuição como professor de Direito do Trabalho, de Direito Sindical, como advogado e também como estudioso do tema da reforma trabalhista há mais de 20 anos, seja no Brasil, seja em matéria de direito comparado. Eu queria convidar a presidente da comissão para que assumisse, eu ia fazer no intervalo, porque eu tenho que lá, inclusive, me inscrever lá no debate que vai ter que está acontecendo na CAI, e eu serei chamado, claro, mais tarde. Então, uma salva de palmas à presidente dessa comissão, senadora Regina Souza. Mas eu volto aqui, não pense que vocês não vão se livrar de mim. Eu vou lá e volto. Vamos escrever e vou ficar aqui participando do debate. Quem está com a palavra é Mauro Azevedo, não é isso? Se interromperam, então retoma o tempo dele aí, gente. Muito obrigado, senadora Regina Souza, a quem cumprimento, preside essa Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Eu dizia, senadora, que aqui compareço como estudioso do tema e aproveito para oferecer a Vossa Excelência essa obra que publiquei sobre reforma trabalhista e Constituição no Brasil, um estudo voltado ao dimensionamento da reforma trabalhista na perspectiva dos direitos fundamentais. É uma obra que se mantém absolutamente atual e que, de uma certa forma, dimensiona os efeitos da reforma trabalhista à luz da nossa Constituição. E eu gostaria de iniciar a minha fala, senadora, frisando que estamos aqui numa comissão de direitos humanos. E esse tema, o tema da reforma trabalhista, afeta diretamente a questão dos direitos humanos. Muito tem sido dito que tratar-se-ia de uma reforma a bem do Brasil, uma pauta nacional, algo que não causaria nenhum efeito senão fomento da atividade econômica. Essa suposta verdade já foi aqui contestada pelos colegas que me antecederam na mesa. Isso não é demonstrado até mesmo na experiência do direito e da sociologia estrangeiros. Mas certamente essa reforma, e isso não há dúvida, se houver dúvida de que ela possa gerar crescimento econômico ou empregabilidade, e isso é uma séria dúvida, certamente não há dúvida que ela rebaixa drasticamente a condição humana do trabalhador brasileiro. Quanto a isso, não há a menor dúvida. E é por isso que nós estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos. Como estudioso, eu pude constatar, e aqui na minha obra, Vossa Excelência Senadora poderá confirmar, que os direitos humanos eles são proclamados e eles evoluem de maneira sempre progressiva. Ofende os direitos humanos a noção de regressividade, de retrocesso. Daí a existência de um princípio no âmbito dos direitos humanos da vedação ao retrocesso, inclusive do retrocesso social. Aquelas condições que são alcançadas pelos trabalhadores, pelos seres humanos, não podem ser objeto de retrocesso, a ponto, muitas vezes, de coisificar o trabalhador, de converter o trabalhador numa mercadoria. Essa é uma circunstância que diz respeito não apenas à lei, mas à própria Constituição e ao Estado democrático e social de direito, que existe, sim, em nosso país. Não é possível que haja uma reforma que desminta o que está escrito na Constituição Federal. E é isso que eu faço questão nos meus estudos, e aqui trago essa contribuição ao Senado da República, de pontuar, de frisar e de destacar. Daí porque a séria preocupação com essa reforma trabalhista, que, do ponto de vista do conteúdo, senadora e senadores, promove uma gravíssima subversão de princípios.
podemos afirmar que o direito do trabalho, como um todo, está sendo revogado por essa reforma. Não há um único dispositivo em todos os artigos dessa reforma trabalhista que não seja orientado para frustrar os princípios essenciais do direito do trabalho, que são não apenas a tutela do trabalhador desassistido, como também a necessidade de evitar que haja uma renúncia de direitos, porque o trabalhador, ou mesmo seu sindicato, muitas vezes, não tem condição de suportar a pressão empresarial e sucumbe, promovendo uma renúncia de direitos. E isso é da essência do direito do trabalho. A conservação da integridade dos direitos, da relação trabalhista. Não é possível que, à guisa de uma promessa vã de empregabilidade, nós rebaixemos de maneira drástica a qualidade dos empregos em nosso país. Não há paralelos, senhores e senhoras, dessa reforma trabalhista em nenhum dos países aqui mencionados. Eu tive a oportunidade de estudar as reformas trabalhistas de vários países, como México, Argentina, Espanha, Alemanha, Dinamarca e assim por diante. E em nenhuma dessas reformas, tantos institutos foram subvertidos, foram tocados de uma só vez. Nós temos aqui o fomento extraordinário de formas atípicas de trabalho, como contratação por pessoas jurídicas, terceirização. Temos também trabalho intermitente, o fomento de jornadas exaustivas de trabalho, a liquidação de direitos, a proibição praticamente de acesso à justiça do trabalho, a inviabilização do acesso à justiça do trabalho por vários mecanismos. Tudo isso de uma vez só. Não há reforma trabalhista no mundo que tenha ousado chegar sequer a 30% disso. E num país já em crise, em que as famílias estão suportando os efeitos de uma crise econômica, o que poderá acontecer, associando a isso ainda mais a própria reforma previdenciária, que aqui já foi tratada no início da sessão, o rebaixamento dos direitos sociais a partir da aprovação da emenda constitucional da limitação dos gastos públicos. Ou seja, nós estamos diante de uma brutal afetação dos direitos sociais do povo brasileiro. E quanto à subversão principiológica a qual me referi, nós temos aqui, por várias razões às quais me referi, a jornada de trabalho não terá mais limite, o trabalhador virará coisa, com trabalho intermitente, ele é um objeto que pode ser simplesmente utilizado e jogado fora a qualquer momento. Pois bem, é a mercantilização do trabalho que a Organização Internacional do Trabalho, desde 1944, abomina. Desde a Declaração de Filadélfia, a OIT diz que o trabalho não pode ser tratado como mercadoria. E é isso que está acontecendo, senhores senadores. E não pode o parlamento brasileiro chancelar tamanha brutalidade, tamanho escárnio em relação aos direitos trabalhistas. Nós estamos diante não de liberdade, não da liberdade nas relações de trabalho, porque há que haver uma liberdade equilibrada. Isso não é liberdade, é uma libertinagem predatória de direitos. É isso que se traduz data vênia no projeto que está submetido ao exame do Senado Federal. A empresa brasileira deixa de cumprir a sua função social, deixa de organizar o trabalho. A terceirização ocorre sem limites, a empresa pode ser vazia de administração de recursos humanos e o trabalhador ser mercantilizado, sendo que os seus direitos são completamente diluídos. A norma trabalhista está sendo completamente reconfigurada. Observem, cada artigo desse projeto tem por trás de si uma intenção deliberada de aliviar ou de fomentar algo que diga respeito ao drible nas obrigações trabalhistas. Isso sim. A sonegação dos direitos do trabalho é o que provoca o grande número de ações trabalhistas no Brasil. É uma sonegação endêmica, sendo que o trabalhador já perde, senhoras e senhores, aquilo que é tragado pela prescrição, seja de 5 anos, seja de 2 anos. Isso o trabalhador, já nas condições atuais, nunca mais recebe. E, mesmo assim, os empregadores sonegam direitos. E nós temos uma justiça do trabalho íntegra, comprometida, especializada,
e que se dedica ao seu mistério. E não é verdade que seja uma justiça que entregue de mão beijada direito aos trabalhadores. Não é verdade, isso é uma tremenda injustiça, é algo falso que vem sendo veiculado de maneira torpe e ardilosa, no sentido de promover uma negativa de acesso do trabalhador brasileiro à justiça do trabalho. Mas há mais, senhores, e eu me valho aqui do tempo que ainda me resta para sinalizar. A própria tramitação desse projeto já foi aqui denunciada. É uma tramitação bala, sem nenhum precedente, numa matéria absolutamente importante para a sociedade brasileira. Teríamos que discutir com profundidade, e eu nem me refiro aqui, excelências, ao ambiente de anormalidade institucional que o país vive já há bastante tempo e que já seria um elemento a desaconselhar que uma reforma dessa natureza fosse nesse ambiente discutida. E nós temos, sim, uma tramitação bala. E de uma hora para outra, em 24 horas, um projeto, ele é praticamente decuplicado em seu tamanho, nas matérias tratadas, e é aprovado a toque de caixa. E o que resulta para os trabalhadores que nos assistem? A pilhagem dos direitos. E é preciso que, em breve, haja uma investigação séria de como se deram essas emendas, a apresentação delas e sua origem. A imprensa já exibiu em reportagens que muitas dessas emendas não foram produzidas aqui nos gabinetes dos senhores parlamentares. Como se deu esse processo? A troco de quê? Essas emendas de pilhagem de direitos trabalhistas foram aqui apresentadas e aprovadas em menos de 24 horas. Essa é a grande questão. Até porque, no texto do projeto, e falo aqui como estudioso, existe a legitimação, senadora Regina, de fraudes. Aquilo que era cumprido e obrigado pela Justiça do Trabalho, agora, de maneira maliciosa, o texto da lei procura aniquilar. Até mesmo as execuções trabalhistas ficam praticamente impossíveis de serem concluídas. Então, o trabalhador vai ganhar e não vai levar. A Justiça vai ser um faz de conta. Os trabalhadores ficarão receosos de entrar com ações, porque agora existe uma pesada possibilidade de que eles tenham que pagar ao empregador a sucumbência. Algo absolutamente absurdo na lógica da própria Justiça do Trabalho e dos autores e dos acionantes que lá vão. Nós temos aí uma subversão do ônus da prova. Enfim, a quitação de direitos sendo fomentada, os sindicatos, infelizmente, senadora Regina, sendo compelidos a exercer um triste papel, o papel de renunciar aos direitos dos seus representados. O sindicato que a Constituição dimensiona como defensor dos direitos trabalhistas, como promotor de direitos trabalhistas, como emancipador da classe trabalhadora, o sindicato vai promover a autoflagelação dos direitos da classe trabalhadora, o que poderá ser feito individualmente por vários trabalhadores à luz da própria reforma. Então, a autoflagelação não é aquela que certo magistrado veio aqui falar, uma autoflagelação verdadeiramente fantasiosa, porque nenhum trabalhador jamais pensaria em se mutilar. Isso é uma perversidade dizer algo do gênero no Congresso Nacional Brasileiro para obter vantagens. É uma insensibilidade absoluta. A autoflagelação jamais será essa. Será a autoflagelação do trabalhador e do seu sindicato que terá que negociar para rebaixar direitos e, com isso, tirar comida da mesa dos trabalhadores brasileiros e de suas famílias, tirar sonhos de educação dos filhos, de promoção da saúde, de compra de remédios. É isso que representa a reforma trabalhista aqui apresentada em discussão no Senado Federal. Para concluir, senadora, essa perversidade, essa farsa, esse escárnio representado pela reforma trabalhista, ele converte os indivíduos não em pessoas, mas os indivíduos em seres absolutamente vulneráveis, compelidos e levados à abdicação de direitos. As elites brasileiras, e eu concluo, senadora, elas apresentam aqui e agora, diante da crise, o seu projeto para o país. E esse projeto, lastimavelmente, é um projeto do Brasil do século XXI que retrocede em direitos ao século XIX.
É um projeto que converte os trabalhadores em coisas, em praticamente escravizados como éramos no século XIX. E é justamente por isso que advogados como eu, em breve, senadora, lastimavelmente, teremos que recorrer, lembrando do grande Sobral Pinto, às leis de proteção dos animais para defender os nossos clientes trabalhadores. Muito obrigado.